aqui do negócio é o seguinte, e mais uma vez eu tô sem o Luiz Fernando hoje. Pois é, esse cara só quer viajar, tá me deixando de folga aqui. Ele de folga e eu trabalhando. Mentira, ele tá trabalhando também, tá com saudade. E tenho certeza que hoje ele queria muito, muito estar aqui, porque essa pessoa maravilhosa que eu vou entrevistar, eu o conheci por conta do Luiz. O Luiz foi o primeiro a atender. Eu não vou dizer o nome ainda, já já eu faço a abertura com ele. Vocês vão adorar conhecer essa figura ímpar e que faz um trabalho fantástico, mas que tem uma relação também profissional e pessoal muito boa com a gente. Só para lembrar, não esquece de dar um like aqui, divulgar, compartilhar, porque assim como você está assistindo hoje, muitas outras pessoas podem se beneficiar desses bate-papos que a gente está trazendo com pessoas que oferecem o melhor que tem na sua carreira para você que está aí do outro lado. Então não esquece de fazer isso para a gente, tá bom? E hoje eu tenho a honra de conversar com Daniel Brugioni. Exatamente. Acertei? Brugioni. Você sabe que eu É que sempre o pessoal começa a colocar com o italiano, né? Brugioni, tá na Brugioni. É, Brugioni. Simples, isso aí. Para nós o Dani, né? O que está com a gente aí um tempão. A gente começou o trabalho com vocês antes da pandemia. Foi. E essa história é muito legal, porque quando na pandemia a gente foi fazer, tinha a história que a gente fez o jogo da pandemia, né? O Luiz foi com você atender tua equipe. A gente te conhece a partir do Serginho, que é uma pessoa que trabalha com a gente, fantástica também. Exatamente. Com certeza vai assistir, porque é um cara que gosta muito de você. E ele falou, pô, tem tudo a ver com a Uni. E a gente foi e fez a pandemia. Fez o jogo pandemia. Quando voltou e estava na pandemia, que a gente fez online com você também, a galera falava assim, pô, você tinha que ter feito o jogo do milhão. Exatamente isso. Acertaram na mosca. O negócio foi interessante. A gente fez aquele jogo para praticamente todas as equipes do Brasil, né? Então, quando foi, acho que foram cinco jogos ou 4, não me lembro muito bem, mas em cada cidade, né? A gente fez um. Mas foi isso, o pessoal. E o pessoal gosta muito, né? É uma interatividade diferente, é um outro clima, né? Fazer esse tipo de trabalho que vocês fazem da Universo. Então, vira e mexe, a gente está aí inventando alguma coisa para colocar para rodar. E foi muito legal estar junto com você nessa jornada, conhecer teu time. Depois a gente vai ousando e você vai topando. Hoje tem vídeo de vôlei, mas a primeira turma de vôlei que a gente fez foi a tua também. Legal. Então, hoje a gente tem aí alguns trabalhos filmados do que a gente fez, mas a gente escalou esse desafio junto com o teu time. Foi muito bacana. Você trouxe o teu time próximo, aí foi a tua... Sim, eram os diretos, né? Não era a equipe Brasil, eram meus reportes diretos. E foi muito legal esse trabalho também. Também gostaram, também foi legal. No momento importante também que a gente estava... Eu vou guardar isso, espera aí. Esse é um momento muito significativo para você, eu sei, mas para mim foi também. E a gente já vai chegar nessa história, porque eu vou fazer a gente vai voltar na tua jornada para onde você chega aqui hoje. Mas antes disso, ninguém foge dessa pergunta. O negócio é o seguinte, até molha o bico mesmo, porque essa é a história. Quem é o Daniel? Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou começar a fazer um timeline aqui, mais ou menos, da minha carreira, né? Então, eu vou começar um pouco... eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos. Minha mãe, ela trabalhava numa empresa... E aí tem algumas coincidências na minha vida que você vai perceber. Ela trabalhava numa empresa que era de locação de equipamentos, de ar-condicionado, televisão, videocassete na época... E começou depois a entrar em fita VHS, né? As locadoras em Santos, tal, essa empresa chamada Colortel. E aí ela me chamou para ir trabalhar na locadora. Na hora que ela abriu uma locadora, a minha mãe era responsável pelo Brasil todo. Tinham várias filiais espalhadas pelo Brasil, em todas as capitais. E era uma empresa que tinha um capital da Inglaterra também, né? Internacional, e veio para o Brasil com um capital também com um sócio brasileiro, e ela administrava, só que ela resolveu... Eu não nasci em Santos, eu nasci em São Paulo, mas eu vim para Santos com 5 anos. Tá. Ela começou nessa empresa como recepcionista, ela convenceu os diretores da empresa a abrir uma filial em Santos, e ela assumir essa filial em Santos. Uau. Ela abriu uma filial em Santos, a primeira filial foi ali na Conselheiro Neves, onde tinha um cartório antes, logo no começo, perto da Epitácio Pessoa. Sei. E era do lado. E depois ela acabou assumindo o Brasil todo e tal. E minha mãe é engraçada, nunca não tem formação,
não tem nada, e ela foi uma diretora de uma multinacional, Brasil, Uau. crescendo, começando como recepcionista, né? Então foi um belo exemplo para mim. E aí, quando ela chamou, vem trabalhar comigo, né? Eu vou abrir a locadora aqui para você começar a mexer, tal, não sei o quê. E aí a gente estava começando a pegar alguma coisa de fazer com código de barra já e tal. Aí tinha uma empresa que estava instalando. Aí, pô, foi legal, comecei a trabalhar, eu aprendi rápido, comecei a ensinar as outras pessoas. Ela chegou, ó, nas férias você quer instalar isso no Brasil todo? Aí você viaja, vai lá durante as suas férias, fica lá uma semana em cada local pra você treinar o pessoal e tal. Aí, cara, com 16 anos eu saí viajando. Cara, eu ia perguntar isso, 16 anos? 16 anos. Tá. Saí viajando e ficava uma semana em Salvador, uma semana em Recife, uma semana em Porto Alegre. Cara, e fui indo pra treinar e implantar um negócio pro pessoal. Então esse foi um pouco do começo. Cara, aí fiquei uns 3 anos fazendo isso assim, né? Direto, já pensando na faculdade. E aí eu tinha um sonho. Meu sonho era trabalhar para montador. Tá. Era trabalhar na Volkswagen, na GM, na Ford. Falei, cara, eu quero ser engenheiro que monta, que desenha carro, né? Esse era o meu grande objetivo, assim. Aí, falei, cara, vou procurar as faculdades que tem isso. Aí tinha a Poli, em São Paulo, Sim. né? Que tem a parte de engenharia mecânica e tem também uma ênfase automobilística. E tem a FEI, em São Bernardo do Campo, que ela era uma faculdade que aí, quando você começa a pesquisar, assim, todo mundo que entrava na FEI para fazer engenharia automobilística já saía empregado nas montadoras. Mas, pô, é isso que eu quero, tal. Então eu prestei Poli, prestei FEI, e aí passei na FEI. Aí, cara, vou fazer FEI. Comecei a fazer a faculdade e também aí comecei a trabalhar um pouco menos, porque a FEI ela tem um esquema lá que você tem 6 meses da aula de manhã, 6 meses da aula à tarde. Agora já tem à noite, né? Mas na época você acabava ficando quase o período integral na faculdade. E entrei, você entra na FEI como engenheiro. Aí depois de 2 anos você escolhe qual é a engenharia que você quer fazer, se é mecânica, se é química, se é civil, se é elétrica. E você faz mais 2 anos dessa especialização. E no último ano, que nem eu escolhi mecânica, aí eu podia escolher entre mecânica plena, mecânica de produção e mecânica automobilística. Nesse meio tempo da faculdade, minha mãe, muito jovem, faleceu. Ela, com 37 anos, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão, nunca fumou na vida. Nossa. Minha mãe era macrobiótica, não fumava, não bebia, e apareceu um tumor muito grande. E quando foi diagnosticado, o médico falou assim, olha, não tem muita explicação, pode ser congênito, pode ser por estresse e tal, mas vamos tratar. Então ela entrou num tratamento muito pesado, de 2 anos de quimioterapia e tal. E aí ela chegou para mim, esse também foi um momento bem marcante, e depois desses 2 anos, praticamente o câncer desapareceu. Ela fez os exames, praticamente não tinha nada, e ela chegou para mim e falou assim, eu quero viajar com você. Eu fiquei muito tempo agora doente, longe, e eu quero fazer uma viagem, eu e você. E aí também peguei na faculdade, falei assim, mas eu tô na faculdade, não, para esse semestre, vamos viajar, porque eu preciso viajar com você. E aí eu fui viajar para ela, a gente foi pra Europa. Você sabia? Você já sabia? Não, ela já estava curada, praticamente. Ela foi viajar comigo, porque depois que ela fez 2 anos de quimioterapia, ela falou assim, olha, agora o médico, não, você pode viajar, agora a gente vai reduzir bem a carga e tal, e se você quiser, ela falou, não, eu quero viajar com meu filho, eu fiquei e tal, e meu pai nem foi, meu pai ficou aqui, eu e ela, a gente foi pra Europa, ficou 40 dias rodando a Europa, de mochila nas costas, vários lugares e tal, quando a gente voltou em 3 meses, a minha mãe faleceu. Rapaz. Na volta. Era a despedida dela. Cara, impressionante. Na hora que ela voltou... Nossa, eu estou arrepiado aqui. Ela sentiu uma dor, foi no médico, aí tinha dado já metástase fígado, cabeça e tal. E aí ela faleceu. Então eu tinha 20 anos, ela tinha 39. Nova pra caramba. Aqui teve nova também, né? Sim, sim. E eu sou filho único também, né? Então foi um momento que caiu um pouco, porque minha mãe sempre foi a matriarca, né? De casa, assim. Ela sempre era... Meu pai trabalhou muito tempo aqui, quem é de Santos conhece, no Peralta. Sim, supermercado. Peralta e tal. Então ele foi gerente de loja, depois ele foi supervisor e tal.
E meu pai veio pro Peralta quando minha mãe falou assim, não, vamos mudar para Santos. Ele trabalhava na Tostines, em São Paulo, Sim. meu pai era químico. E aí ele falou, tá bom, então pediu demissão da Tostines, veio para Santos. Na primeira vez que ele veio, ele parou na estrada ali, tinha o Peralta, que era distribuidora lá de supermercados. Aí ele conseguiu um emprego e começou a trabalhar. Mas minha mãe sempre foi a referência Cara, nessa parte imagina. profissional. Uma mentora, eu acho que você contando isso aqui, Sim, sim, é alguém sim. que te inspira profundamente, porque você fala dela como empreendedora, né? Nós estamos falando disso há um tempão, há mais de 30 anos atrás, quase 30 anos atrás. Sim, sim. A mulher saindo na frente, olhando para isso, não é fácil, sem uma formação, né? E vem e cria toda essa estrutura, Isso. mas com uma relação muito harmoniosa e de vínculo afetivo, amoroso muito grande com o filho. Pô, agora é meu momento de Sim, despedida. sim. Não sei se consciente ou inconsciente, mas que bonita a história. Não, é uma coisa que marca, né? E são aqueles pontos que marcam a sua vida que você fala. Às vezes as coisas acontecem. Eu me baseio muito num vídeo que tem do Steve Jobs, que ele tá em Stanford, falando Connect the Dots. Sim, sim, sim. Então eu vejo muito isso. Eu falo assim, às vezes acontece alguma coisa na sua vida que naquele momento é uma coisa trágica, mas se aquilo não tivesse acontecido, talvez você não estaria onde você está hoje. Né? Então, eu sempre penso de forma positiva. Então, hoje, quando eu tenho que rezar, eu rezo para minha mãe. Eu falo com a minha mãe. Né? Ela que é o meu Deus aqui, assim, nada contra qualquer religião, mas a minha mãe é meu Deus, sabe? Que Assim, coisa quando eu linda, preciso. cara. E eu sempre vejo, eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, que deu certo, eu acho que eu tô numa vida de sucesso. Sim. Tudo é devido ao apoio que ela me dá e que ela tá do meu lado sempre. E tal. Pai, você me deu um nó aqui. Eu fui almoçar com a minha velha hoje. Eu fui lá, ela falou, vem almoçar aqui hoje. E falar isso aí. O meu ao contrário, meu pai faleceu cedo. A gente sempre acha que é cedo, né? Sim. Mas também câncer e tal. E você tá falando essa história aqui. Hoje eu almocei com ela. E quando você fala dessa relação, né, desse vínculo, que eu acho que é um vínculo sagrado mesmo. O vínculo sagrado. A gente é pai. Mas eu acho que a gente não tem o vínculo afetivo que a mãe. Não é afetivo. Mas é um vínculo que é mágico, forte, né, cara? Muito forte. Quem gerou tá ali dentro, Sim, né? muito forte. Isso a gente não Eu vejo experimenta. a minha esposa com o meu filho, né? Que é diferente. Assim, E ela te influencia na tua carreira, na tua busca por isso. Aí você volta pra faculdade ou não? Não, aí eu voltei pra faculdade. Aí meu pai, na época, aí, putz, o que a gente vai fazer? Meu pai falou assim, olha, eu também não tô contente aqui, eu queria abrir um negócio. Meu pai sempre gostou de carro e aí eu tive um episódio que eu tinha acabei batendo um carro, levei numa oficina, um funileiro muito bom nos atendeu e tal. Eu falei, cara, vamos montar uma oficina? Aí meu pai saiu, a gente montou uma oficina de carro. Aí chamou o funileiro para ser sócio, cara, vamos tocar. Pô, quero trabalhar com carro, vamos fazer. E aí começou, aí entrou um sócio também, amigo do meu pai. E começou a oficina, então eu ia para a faculdade e voltava, ia trabalhar na oficina. Só que aí na faculdade eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, cara, será que é automobilístico mesmo que eu quero? Porque aí você começa a pensar assim, cara, eu vou restringir minha carreira num caminho que pode ser um caminho único, porque você vai ser muito especialista naquele tema. E aí eu falei assim, cara, e aí começou a engenharia de produção, começou a surgir muito forte em várias áreas. Foi nessa época, eu me formei em 97, os bancos começaram a contratar muitos engenheiros. O banco só contratava economista. Depois eles partiram a contratar muito engenheiro de produção. Tava chegando um negócio de supply chain muito forte no Brasil, logística, terceirização de logística, procurando os engenheiros e tal. Assim, quer saber, cara, eu vou fazer produção. Aí tomei a decisão no 4º ano, na hora de assinar lá, mas estava aqui. Sabe, você fica com a caneta, um ou outro, né, cara? Produção, aí eu fiz produção 1 ano. E aí meu pai, aí na hora que eu tava no último ano de faculdade, eu falei assim, agora eu vou, meu pai, você fica na oficina, porque agora eu vou procurar um programa de trainee e tal. E aí eu pus na cabeça naquela, eu quero trabalhar em banco. Aí Itaú, né? Abri um processo de trainee do Itaú, fui lá, 5.000 candidatos lá, me inscrevi no processo de Itaú. E do lado tinha um aviso pequenininho, que era da Philips, falando que a Philips tinha uma unidade de negócio que chamava DDS Logística,
que fazia toda a parte logística de supply chain da Philips e mais de vários outros. Eles terceirizaram, porque eles tinham uma logística com expertise, eles terceirizaram e começaram a vender esse trabalho e criaram uma unidade para fazer essa operação. Aí eu li e falei assim, pô, legal esse negócio, vou aplicar aqui também. Aí apliquei lá na Philips, então fui nos dois. Cara, e passei nos dois. Passou nos dois. Nos dois processos. Aí passei no Itaú e passei na Philips. Pô, Itaú, mesma coisa, né? Cara, Itaú, pô, banco. Aí fiquei pensando, pô, mas esse negócio de logística é novo. Cara, fui pra logística. Aí fui, aceitei, aí fui pra Philips. E aí eu comecei a trabalhar em Guarulhos, em São Paulo. Era bem em frente ao shopping Guarulhos, na Dutra, um grande armazém de mais de 100 mil metros quadrados. Eles eram referência, eram os primeiros armazéns que tinham mais de 20 metros de pé direito, com armazenagem usando todo o pé direito, com grandes equipamentos de movimentação de carga que ninguém tinha no Brasil, eles trouxeram muita coisa de fora. Então, foi um grande aprendizado para mim. Então, comecei, era um processo de trainee de 2 anos. Nesse meio tempo, comecei lá tal. Meu pai teve um problema com o sócio, tal. Cara, sumiu o dinheiro, quebrou. A gente tinha vendido o apartamento que a gente tinha para pôr dinheiro na oficina, perdeu tudo. Caraca. Cara, vai morar em aluguel, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, então eu tava nessa, cara. Eu tava pegando, falei, como é que eu vou fazer agora? Porque, pô, tô trabalhando na Dutra. Aí, pô, preciso comprar um carro. Aí eu comprei na época um Peugeot 106. Nossa, 106. 106, pra subir a serra e descer todo dia. E aí, cara, eu ganhava, o meu salário era para pagar pedágio e gasolina. Para conseguir subir e descer, né? E trabalhar. E aí Mas foi um momento, cara, assim, aí eu aprendi muito e tal, e com 1 ano me deram uma oportunidade, falaram assim, olha, você quer assumir uma operação como um líder de uma operação de uma unidade nova que a gente vai abrir? E aí tem outra coincidência, em Cotia, que é a 100 metros da onde hoje a gente tem uma filial da Mills. Era, né? E que era uma operação da Levis, que a Levis tinha cancelado, tinha fechado a fábrica do Brasil e estava querendo terceirizar a operação de distribuição de produtos, e a gente assumiu dentro onde é que era a antiga fábrica da Levis, e a gente levou outras operações. Então eu aprendi muito nesse momento também. Eu peguei uma operação, você vai lembrar disso. Telesp celular, quando ela trocou os celulares analógicos pelos celulares digitais. Sim. Eu fui o líder de toda essa operação de troca de celular no estado de São Paulo, cara. Caramba, bicho. Uma loucura. Essa foi, acho que, um dos maiores aprendizados da minha vida, como a gente fez essa operação, porque era assim, era pessoa física, né? O cara pegava, agendava, alguém ia lá na casa da pessoa, levava o celular novo, tinha que pegar o celular antigo, o carregador e a bateria. Nossa. E trazer de volta. Nós já estamos falando o quê? De 1 milhão de aparelhos? Por aí? Os números era mais ou menos. Por aí, mais né? de 1 milhão. Nossa. Era muito grande, era muita coisa. E tinha que controlar tudo isso. A gente, vamos montar a operação lá, pusemos 100 carros no primeiro dia, né? Cada carro vai sair com 12 entregas, fez lá a roteirização e tal, para sair em São Paulo, né? Carrega de noite e tal, não sei o quê. Começou a voltar. Primeiro dia, os caras conseguiram fazer uma. Nossa! Voltava com tudo de volta, e aí começa a cliente ligar e fala, pô, cadê meu celular que não chegou? Fiquei em casa. Aquela confusão. Nossa, bicho. Cara, troca. Moto. Põe 200 motos, cara. Cada um sai com 3. E aí foi. Aí depois você vai pegando jeito, mas, cara, esse processo foi bem interessante, porque era um momento, né, o celular tava começando a pegar corpo e tal. Então foi uma operação legal, assim, que tem na minha carreira. Eu fiquei... essa operação toda demorou 6 meses. Então, o processo de trainee, que eram 2 anos, em 1 ano eu já fui efetivado. Sim. E fui para operação. Depois de 6 meses, o pessoal olhou, viu que eu também tinha um pouco de perfil comercial e tal. Quer ir para a área comercial? E aí eu fui para a área comercial. E aí eu fui assumir para tratar com o cliente, administrar contas e tal que tinham. Nesse momento a DHL veio para o Brasil e comprou essa unidade da Philips, que era essa DDS Logística. Então a DHL, o maior operador logístico do mundo, né, veio e comprou e virou a DHL. Tá. E tu tá ali dentro. E eu tava ali. Já tava um pouco mais...
já tinha tido alguns aumentos de salário, já estava respirando. Já não era mais o 103, não era mais o ainda continuava. Ainda era. Continuava, porque puta, tinha outras prioridades ainda de trocar o carro. Tinha que pagar, porque, cara, no final da minha faculdade, eu parei de pagar a faculdade, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Claro. E aí eu fiz um acordo com os caras e depois, cara, os caras me dividiram em 12 vezes o débito para quando eu tivesse empregado pagar. E aí eu tinha que pagar também a faculdade. Então foi assim, tirava daqui, puxava para lá, tal. Mas foi legal. E aí, tava bem lá na DHL, e aí veio um headhunter, aparece, me liga um dia, fala assim, pô, Daniel, teu perfil, a gente tá vendo teu perfil já há um tempo e tal, a gente viu que você começou como trainee, tem uma oportunidade, tá chegando uma empresa belga no Brasil, agora ela vai começar uma operação logística em Paulínia, em Campinas, está montando uma grande operação, uma operação que vai pegar transporte ferroviário junto, eles são focados no segmento petroquímico. Você quer conversar? Topa? Eu falei assim, tô bem aqui. Aí ele falou duas palavrinhas para mim, cara, que na hora eu falei, putz, ele falou assim, olha, lá ao cargo tem carro. Eu falei, putz! Eu falei, lá eles dão um carro. Eu falei, pô, o problema mesmo. O 106 eu vou precisar trocar. E ele falou assim, tem uma oportunidade para ficar um tempo fora do Brasil, na Europa, trabalhando. Eu falei, cara... Eu falei, pô, tô nesse momento, pós-formado, já tô bem aqui, peguei a experiência, tudo bem que é DHL, mas vem uma oportunidade dessa. Aí eu fui para entrevista com o presidente do Brasil, que essa empresa veio para o Brasil comprando uma empresa do Brasil, e o dono dessa empresa ficou como presidente, Catuná, se chama essa empresa. No começo eu nem sabia falar o nome, porque o Catunácia é da parte da Antuérpia, da Bélgica, que é o Flemish, a língua. Tá. Então você lendo é Catoen Natier, mas quando você pronuncia em Flemish é Catum, que é algodão, Nasce, que é nação. Que o porto da Antuérpia ela era repleto de várias nasces. Tinha a nasce do algodão, nasce do café e tal. E a Catum Nasce começou com algodão e depois aí foi crescendo. É uma empresa que hoje tem mais de 170 anos, é muito antiga, está presente em mais de 200 países, então é uma empresa muito bacana. E aí eu sentei com o Henrique lá, que era o CEO, e fiz a entrevista com ele. Na hora ele falou assim, posso te fazer uma proposta? Eu só tava esperando, se ele falar que é o carro, eu aceito. Pelo carro, vou. E aí, cara, ele falou, tal, fez a proposta, era um carro que tinha ar, cara, que não tinha carro com ar. Falei, cara, não, tá fechado. Nem, cara, voltei lá, só avisei, tô saindo. Os caras, não pode dar, não, já vou. E aí mudei para Campinas, porque eu fui trabalhar em Paulínia. E aí meu objetivo no primeiro, logo chegando lá, eles tinham acabado de construir 3 armazéns de 10 mil metros quadrados cada um. Ele falou assim, putz, Daniel, você tá chegando aqui, tem um belga aqui que é o Michel, que ele é mais da parte operacional. O desafio de vocês é encher esses 3 armazéns. Você vai atrás de cliente e junto com ele, e na hora que a gente fecha cliente, ele vem aqui e operacionaliza para pôr isso para funcionar. Né? E aí, cara, a gente começou, em 6 meses a gente encheu os 3 armazéns. Caramba! Assim, aí eu falei assim, e agora? Abre outro armazém aí. E a Catunácia, ela tinha uma operação muito forte no Nordeste, principalmente no polo petroquímico de Camaçari. Nessa época da vida eu já estava namorando, a minha atual esposa também tem uma história longa aí pela frente, mas eu estava namorando ela, a gente tinha ficado noivo. Aí compramos um apartamento em São Paulo, aquela história de pegar apartamento na planta, fomos lá no Morumbi, que era um lugar ainda que estava bem barato, metro quadrado, apartamentinho de 40 metros quadrados. Falei, não, mas vamos comprar. Na época ela trabalhava na NET, que também era ali perto, era na Verbo Divino, que é perto ali do Morumbi. Sim, sim. E compramos tal, e eu estava morando em Campinas, e a final de semana voltava para Santos, ela é de Santos tal, a gente... Aí o pessoal me chamou e falou assim, quer ir pro Nordeste? Muda tudo. Aí eu falei, putz, cara, assumi toda a parte comercial do Nordeste e também já prevendo pegar toda a parte de operações. O Nordeste tinha 1.000 funcionários. E eu falei, cara, vambora.
Aí a Daisy falou assim, oba, vamos casar. Eu falei assim, não, pô, deixa eu ir primeiro. Oportunidade na hora, vem cá. Não, eu não sei se vai dar certo, tal. Deixa eu ir pro Nordeste, deixa eu ficar lá um pouco e a gente vai vendo, tal. Putz, se a gente for mudar pra lá, tem que ver o que vai fazer com o apartamento aqui, e tal. Cara, mudei pra Salvador, né? Nessa época era 2003, por aí, 2004. Então tava nos meus 30 anos, né? Aham. Cara, aí chega em Salvador, 30 anos, cara, assim. Cara, o do noivado durou 6 meses. É. Os 6 não foi. Aí, pô, brigamos, Lógico. cara, desmanchamos. E aí fez uma jornada muito bacana na Bahia. A gente conseguiu ter grandes resultados na Bahia. Aí eu fui pra Europa. Aí tive a oportunidade, fiquei 6 meses na Bélgica. Aí trabalhando, pegando experiência mais na área comercial e também a área de engenharia. Eles tinham uma área de engenharia muito forte. Então foi um momento legal para mim, porque eu peguei o frio, peguei de outubro a abril, mas foi um momento bacana de uma experiência internacional. Aí volto para Bahia e, cara, e aí passam uns 5 anos, eu fiquei 8 anos na Bahia. Passam-se 5 anos, 6 anos e eu não tive nenhum contato mais com a Daisy. Zero. Tá. O pessoal falava de Santos, tá, sabe aquela história? Daisy tá namorando. Eu também comecei a namorar uma menina na Bahia. E aí eu fiquei noiva e ela foi morar comigo. No meu apartamento e tal. Mas foi morar com você, não tinha casado ainda. Não, só noiva e foi morar comigo. Certo. Cara, um dia eu peguei, sonhei a noite inteira com a Daisy. E eu noivo, e eu sabia que ela tava também morando com uma outra pessoa aqui e tal, tava namorando. Falei, cara, vou passar um e-mail. Será que aconteceu alguma coisa? Nunca acontece isso. Sabe às vezes quando aparece alguma coisa na minha vida, alguma coisa tem aí. Uhum. Aí passei um e-mail pra ela e falei assim, olha, a gente não se fala há muito tempo, só queria saber se você tá bem, porque eu sonhei com você a noite toda tal, e eu fiquei preocupado. E ela responde o e-mail pra mim e fala assim, eu também sonhei com você a noite toda. Depois de 6 meses a gente casou. Ai. E ela foi pra Bahia. Ah, Então, putz, aí é aquele trabalho, né? Desmancha aqui, separa, putz, avisa, aí tá, a gente se resolve. E aí em 6 meses aí eu vim pra Santos, a gente casou, casei lá no Valongo. E aí ela foi pra Bahia, isso foi em 2018. E logo em 2019 a Bruna nasceu, a minha filha, né? Nasceu na Bahia. E também aí teve um momento na minha carreira, eu tava bem na Catunassi e eu já tava com a área comercial e a área operacional, eu reportava para 2 diretores, um diretor de operações e um diretor comercial. Nesse momento também foi um momento para mim de como administrar egos, porque eu era no meio e eles não se davam e cada um pedia para fazer alguma coisa que era contrário do que o outro queria e eu ficava lá no meio, mas foi também um momento de aprendizado muito grande de como lidar com situações que vira e mexe aparece na carreira. Esse recheio de sanduíche é sempre muito difícil, né? E aí teve um momento que o diretor comercial saiu. E aí na hora que ele saiu, todo mundo falou assim, pô, Daniel, você é o cara para ser o diretor comercial. E aí, tudo bem, tal, falei, pô, legal, tal, mas isso foi no meio do ano de 18, de 19, no meio do ano de 19. E eu comecei a me preparar. Falei assim, vou ter que voltar talvez para São Paulo. Eu tinha acabado de comprar uma casa na Bahia, tá? Vou ver se eu volto para São Paulo. E aí o pessoal começou a falar, não, espera mais um pouco, deixa a gente ver o que a gente vai fazer. E aí eu lembro, a Bruna nasceu dia 2 de dezembro. Nisso, esse diretor comercial que tinha saído, ele começou a me ligar e falou assim, Daniel, vem comigo. Eu tô indo para uma empresa, o Grupo Libra, a gente está montando uma operação logística. O Grupo Libra é um grupo muito forte de operação de terminais portuários e a gente quer fazer a logística da carga de importação e exportação, que é complementar a operação portuária e ninguém faz isso bem. Eu estou montando startup, preciso alguém vir, cara, eu quero você. Eu falei assim, pô, Leonel, eu tô aqui há 8 anos na empresa, cara, você sai. Eu sou o cara para sentar na sua cadeira. Você tá querendo, não, cara, mas vem aqui, o futuro vai ser muito melhor. Eu falei, não. Cara, não vou, Leonel, não vou. Obrigado, puta, legal. Te ajudo aí a achar alguém.
Ele, tá bom. Aí chega dezembro, minha filha nasce. O presidente dessa época da Catum Nasce no Brasil era um belga, Benoît Somers. Ele estava na Bélgica, ele me liga para dar parabéns pelo nascimento da Bruna, isso mais ou menos no dia 10 de dezembro. Eu marco essas datas porque... E ele falou assim, eu queria te falar um negócio. A gente acabou de contratar uma diretora comercial e ela tá indo para aí dia 2 de janeiro. Cara, você não aceita esperando o lugar e o lugar vem outro. Eu falei, então, ele falou assim, olha, a gente acha que você pode ficar mais uns 2 anos aí para você ajustar, ter o seu sucessor e tal, e daqui 2 anos você vai ter uma posição de crescimento. Dá aquele banho de água fria, né? Eu falei, cara, eu tô de férias. Eu falei assim, olha, tá bom, deixa passar o Natal, Ano Novo e a gente conversa. Tudo bem, nem discuti tanto. Cara, mas eu desliguei o celular, deu 2 minutos, 2 minutos. O Leonel me liga. Já fazia uns 3 meses que eu não falava com ele. Aí eu vi o telefone, Leonel. Aí eu perguntei, oi Leonel, quer que eu comece quando? Ele não entendeu nada, né? Ele falou assim, como? Eu falei assim, não, cara, se tiver a vaga aí, eu tô dentro. Eu vou. E ele tinha contratado um cara, tinha dado um problema, ele saiu, ele estava numa convenção de vendas que foi um desastre, ele saiu da sala para me ligar para falar se eu não queria ir mesmo. Então, foi só conexão, né, cara? Não, então tem essas conexões. Encaixe cósmico. Pá. E aí, cara, dia 7 de janeiro eu tava começando na Libra. Cara, aí falei, tá bom, beleza, cara. Fui, outro passo. Bruna nasceu, cara, com 1 mês, já bota no avião, bota a mudança, volta. Aí foi quando eu voltei pra Santos. Dá pra entender porque ela gosta de ficar no quarto dela. É a hora que ela também tem um lugarzinho dela, né? E aí foi quando a gente resolveu vir pra Santos. Aí eu falei assim, olha, quer saber? A minha base seria São Paulo, que era o headquarter lá da Libra que tinha em São Paulo. Só que aí, eu falei assim, mas eu vou ter que vir para Santos, porque tem muita operação em Santos, vou ter que ir para o Rio. Cara, vamos mudar para Santos, vocês ficam bem instalados, eu me viro de ficar viajando e tal, e eu prefiro que vocês fiquem bem perto da família e tal. Aí a gente veio, e aí no início de 2020 foi quando eu... Não, desculpa, a Bruna nasceu em 2009, não é 2019. 2019 é o Rafa ali. O Rafa tá aqui com a gente. O Rafa mudando 10 anos. Ela nasceu, foi em 2009, aí a gente voltou para Santos em 2010. Então, aí a gente chega, muda para cá, começa a trabalhar na Libra, aí dá 6 meses na Libra, o Leonel que me levou, fala assim, olha, eu tô saindo que eu tô abrindo um negócio meu. E aí sim, nessa hora... ele saiu e eu peguei a posição dele. E aí eu virei, foi quando eu me tornei diretor. E aí foi uma bela experiência na Libra. Passei por todas as áreas, fui responsável por operação do terminal, fui responsável pela área comercial do terminal. Depois fui um diretor geral comercial. E tava bem, cara, assim, tinha um mentor muito bom, que era o Marcelo, que era o CEO da Libra, que é um cara, assim, fantástico. Então, sabe, que gerava muito valor, muito aprendizado. Eu sempre procurei trabalhar com pessoas que geravam conteúdo, que eu podia sugar ao máximo. A relação é importante para você, né? Sim. É muito forte. Muito. Você dá esse salto da Libra direto para Mills? Sim. Tá. E aí, pô, eu tô lá, tal, tô bem. Aí o Marcelo, um belo dia, chega e fala assim, eu tô saindo, tô indo para Lojas Marisa. Ia mudar de segmento, assumi a presidência da Lojas Marisa. Hoje o Marcelo, ele tá na Ipiranga, ele foi presidente da Ipiranga, combustíveis e tal. E aí vem um presidente, a Libra traz de volta um presidente que tinha sido presidente da Libra em 1995. Então tinha um perfil totalmente diferente do perfil que a gente estava acostumado a trabalhar. Mas, cara, eu tava bem, relacionamento bom com o conselho, tinha uma boa... Sabe quando você tá meio tranquilo, estagnado, beleza? E aí eu lembro que isso foi em 2016, eu ia tirar férias, que eu tinha um objetivo que, cara, que eu queria fazer quando eu fizesse 42 anos, eu queria fazer uma maratona de 42 quilômetros. Esse é outro ponto importante da tua equipe. Quem não sabe, o Daniel corre. Corre muito e gosta disso. E quando ele começa a paixão pela... Na verdade, nós já estamos chegando no final. E eu vou dar... o papo tá uma delícia. Pô, você tá contando essas histórias. Vou dar uma acelerada aqui. Eu gosto muito da biografia, mas teu pace agora a gente precisa levantar, acelerar ele. Sim. Você dá esse salto para a Mills e dentro da Mills hoje, você coordena toda a operação executiva, é isso, né? Toda a parte... Eu sou um COO, né? Toda a parte operacional que tem
A gente tem várias unidades de negócio. A Mills é uma empresa de locação de equipamentos, principalmente. Então, escavadeiras, retroescavadeiras, pás carregadeiras, plataformas elevatórias para as pessoas trabalharem em altura. Então, a gente tem mais de 12 mil máquinas aí espalhadas pelo Brasil, em 56 localidades. Então, é uma operação bem nervosa. E hoje eu tenho uma parte, engenharia está comigo, a parte toda a parte de logística está comigo, a parte da operação em si, de manutenção. Então, hoje eu tenho uma atuação ampla na Mills. Mas foi interessante que eu estava falando da maratona, porque aí, quando eu estava em 2016, que eu peguei, ia para Nova York, eu queria fazer a maratona, fui para Nova York, queria fazer 42 km, foi aí que eu comecei a correr, tá? Para essa maratona. Ah, foi para essa? Comecei não, a achava que você já vinha. Não. Falei assim, 42 anos, corria 10 km da tribuna aqui e tal. E aí comecei a treinar, aí me liga outra vez no Red Hunter e falou assim, Daniel, pô, tem uma oportunidade, não sei o que e tal, uma empresa de construção, sede no Rio de Janeiro, foi bem na Lava Jato. E eu falei assim, cara, vocês estão querendo me mandar alguém foi preso? E aí abriu uma vaga. Não é nada disso. Eu falei, cara, não, você tem que tomar um café da manhã com o CEO de lá. Eu falei, tô indo para Nova York, vou correr a maratona. Que dia você volta? A 5 de novembro. Não, 15 de novembro. Ele falou, cara, 15 ou 16 de novembro, porque era um pouco depois do feriado. Eu falei, ele pode esse dia em São Paulo, ele vai estar lá, você toma um café com ele? Eu falei, cara, vou chegar no avião, vou chegar no aeroporto. Ah, cara, mas pô, vai lá. Cheguei no aeroporto, a Daisy foi embora. Aí fui lá, me troquei, peguei um quarto do hotel lá, tomei um banho e fui tomar um café da manhã com ele, que o café da manhã demorou... A gente acabou o café da manhã às 2 da tarde. Uau! E eu saí contratado. Cara, a história foi muito bonita e a história que ele me contou é a história que está acontecendo agora. Então a gente está vindo... realmente é uma empresa ímpar, assim, e eu acho que tudo isso também é um pouco do legado do time que a gente tem. Né, das pessoas que a gente preparou, de quem tá... Porque no final, quem faz as coisas acontecerem é quem tá lá, quem tá no dia a dia, quem tá no chão de fábrica. A gente tem que ser muito mais apoio de como apoiar essas pessoas, de como chegar para essas pessoas, tornarem elas visíveis e também proporcionar para elas caminhos de crescimento. Né? Então, e a gente faz muito bem isso na Mills. E isso, aí você começa a ter uma cultura de promoção e todo mundo direcionado para o mesmo caminho. Né? Então a gente vem numa jornada, eu tô há 7 anos na Mills intensos, cada dia diferente, também já passei por várias áreas, mas E eu comecei o programa falando da história, da tua história, e eu nem conhecia tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E a tua biografia, ela vai trazer pra gente muitos insights. Acho que tem alguns pontos que eu quero marcar nessa conversa. Primeiro, a aceitação do novo. Você é um cara que aceita desafio, corre desafio e vai para cima deles. Então essa tem uma característica. Segundo, aprender com os mais velhos, porque já começa isso com a tua mãe, você falou de alguns mentores e foi citando essas pessoas que trazem isso. Mas tem uma coisa que a gente não falou e que eu quero trazer, que eu falei que eu ia falar depois. Quando a gente teve a oportunidade de finalizar a tua transição de posição, né, quando você vai para COO, eu vejo isso em loco. E vejo uma ação, quando a gente escolhe as pessoas que vêm para cá, não é só pela biografia, pela história bacana que você tem, que é digna de um filme. Dá para ver o filme acontecendo, é muito legal. Por conta de toda a tua história, trajetória, conquista. Mas tem uma coisa ali que eu vi, que foi um time inteiro emocionado, grato, e você ficou emocionado também por conta desse reconhecimento, das pessoas que trabalham contigo. E naquele momento, não dá para fingir, bicho. Porque eu tô nessa jornada há 30 anos. Eu sei quando o negócio acontece ou não acontece. Mas acontece numa emoção tão grande ali, o reconhecimento do teu time para você como líder, isso eu não vou esquecer. Você foi o melhor líder que eu tive na minha vida. O cara falou isso para você, lá na minha frente. E ele falou isso chorando, ele não falou isso da boca para fora, falou isso. Foi muito forte aquilo ali. Então eu acho que tem uma ação que você irradia essa energia, que você engata a maratona e você vai embora na maratona. Só que você não é um cara que faz a maratona sozinho. Você vai puxando gente para correr junto com você, cara. Então essa tua jornada é muito bacana, é muito bonita. Foi muito bom você contar essa história. Eu praticamente não fiz pergunta, porque a jornada foi muito bem construída na tua cabeça. Porque quando você olha para trás, eu acho que deve dar um orgulho enorme. E a gente está chegando no final aqui.
voou. É assim, aqui passa rápido. E a gente vai contando as histórias. E eu fui me empolgando. Aí você vai aqui. lembrando, né? Então não tem jeito, né? Você vai conectando. E eu gosto de contar isso também pro meu time, às vezes. Pra contar, assim, cara, a vida não é feita só de, assim, eu não sentei nessa cadeira sem muito suor, muita lágrima, Exato. muitas decisões que tiveram que ser tomadas. Isso. Então eu acho que é um exemplo bacana para mostrar, para também dar um pouco de direcionamento pro pessoal que está começando agora e tal, né? Então é super. Gosto muito. Hoje eu sou mentor de um monte de trainee lá na Boa, Mills, boa. então tô lá. E o pessoal vem. Porque hoje a geração é um pouco diferente, né? Sim, Então, cara, sim. tem outros anseios e tal, então também tem que administrar isso, né? Claro. Então como é que a gente se atualiza também para entender que a gente está em um outro momento, né? Também o momento não é. E eu já mudei muito na minha carreira, já fui muito duro com as pessoas, né? Já quebrei muito a cara sendo duro com as pessoas. E depois você vai pegando experiência, você vai administrando e vai achando o melhor caminho, né? Como é que você se adapta mais e como é que você, com isso, você ajuda muito mais as pessoas que estão trabalhando com você. Eu quero te agradecer demais. O tempo já estourou, mas foi maravilhoso. Foi uma história muito bacana. Acho que quem ouviu você teve lições aí fantásticas, desde superação, de escolha, de aprendizado. E quero te deixar esse finalzinho assim para tua mensagem final para essa turma toda. Não, obrigado. Obrigado. Assim, primeiro, obrigado pelo convite. Assim, é sempre um prazer a gente estar falando. E o Brasil tem a gente tem um país, cara, fantástico, um país com todos os recursos para ser uma grande nação. Eu tive recentemente na China e eu vi o que a China fez em 15 anos, que é um negócio fora do normal. E a gente precisa de gente preparada, de gente boa. Então, não deixem de ir atrás de conhecimento. Não deixem de falar com as pessoas, de se interessar por tudo aquilo. Quem é um estagiário, quem é um trainee. Eu falo isso sempre para eles. Cara, não fica só olhando ao seu lugar. Tenta entender de tudo, tenta falar com todo mundo, porque quanto mais repertório você tiver, mais chance você vai ter de ter oportunidades para frente. E o Brasil precisa disso, né? A gente sofre muito com essa falta de pessoas capacitadas, principalmente quando eu começo a ir para regiões distantes. Né? Então, pô, a gente está abrindo operação em Santarém. Como é que eu acho pessoal técnico mesmo capacitado? É difícil. Porque a gente tem uma população grande, se a gente consegue dar educação para essa população e formação técnica, cara, o Brasil tem todo o potencial para a gente crescer e não ficar nesses voos de galinha que a gente tem. Eu ainda acredito muito que a gente tenha uma chance aqui para as próximas gerações e a gente ter um país muito melhor, com muito mais oportunidade. Então, se dediquem, busquem conhecimento, que isso é fundamental. Maravilha, Daniel. Pô, muito obrigado mais uma vez. Que privilégio ter você aqui. Quando a gente pensou em escolher as pessoas que vêm para cá, são pessoas que têm uma história de vida bacana e que contribuem muito no aspecto profissional. Acho que você tem as duas coisas. Quem teve a oportunidade de ouvir essa tua história e a tua generosidade de estar aqui com a gente hoje, trazer teu filhote que está junto aqui conosco também e que deve ter tido a oportunidade de ver a história do pai. Que bacana poder contar isso para mim, para o teu filho, para mim e para todo mundo que está ouvindo. E te agradecer mais uma vez, muito obrigado. E você que esteve com a gente até agora, não esquece, próxima semana tem outro. São pessoas assim fantásticas que oferecem o seu melhor para se desenvolver. O negócio é o seguinte, até o próximo bate-papo.